O brasileiro precisa ser estudado. Muito pelo contrário, o brasileiro precisa estudar. Mas não de maneira convencional. Requer, na verdade, mergulhar no aprendizado e na análise pessoal. Somos um povo em início de formação, agindo constantemente como crianças birrentas ou adolescentes rebeldes, desencantados e aprisionados em um mundo de ilusões. Basta observar e ouvir as conversas, notando o empobrecido vocabulário com o qual nos comunicamos, frequentemente abordando temas triviais e carecendo de estrutura lógica, cedendo aos achismos e caprichos do ego. Até mesmo os palavrões, antes destinados à difamação, transformaram-se em um cumprimento comum em nosso convívio. O mais intrigante é como tais comportamentos são atraentes aos olhos da multidão, a tão conhecida inversão de valores. No entanto, ao ignorar o significado de valor, perdem-se os princípios e, ao nos afastarmos dos princípios, negligenciamos as virtudes. E por esse motivo, só temos conhecimento do mal e inclinação para o pecado. Fascinados pelo fruto proibido, ficando cegos para o que é realmente bom, belo e justo. É comum ouvir que educação se aprende na escola. No entanto, essa perspectiva simplista relega a complexa elevação do espírito e o cultivo do conhecimento a meros costumes escolares, a escolarização. Neste equívoco conceitual, observa-se o dever dos professores em educar crianças que não têm laços sanguíneos com eles. Isso resulta na aprendizagem desses filhos por meio de outros pedagogos. Neste sentido, além de transmitir o conhecimento acadêmico, torna-se necessário assumir o papel de cuidador, uma figura parental, quase como uma segunda mãe e um segundo pai, na companhia de várias turmas composta por aproximadamente 40 alunos. Curiosamente, os próprios familiares não se dispõem a educar seu único ou 2 filhos em sua residência, optando, ao invés disso, que terceiros o façam, trazendo uma dualidade e contraste com outra frase notória. Educação se aprende em casa. Assim percebemos com clareza que nossa compreensão do aprimoramento individual permanece vaga e distante, uma vez que, apesar de emanar do indivíduo, é resultado de uma interdependência intrínseca, e na qual cada membro desempenha um papel crucial, seja como exemplo, fonte de admiração ou inspiração. O grande dilema reside no fato de que esse corpo coletivo está, em sua maioria, adoecido. Poderia questionar: dentre seus familiares e parentes, quantos exercem uma influência benéfica sobre você? Possivelmente os padrinhos não escapam deste fado amargo. São adultos desgostosos de sua condição, que aterrorizam as crianças com a perspectiva de que, um dia, estas também se erguerão à estatura de uma existência medíocre como a sua própria. Se os próprios crescidos vagam sem rumo, como poderiam ser os condutores das futuras gerações? Aqui, constato que a geração 2000 carrega consigo uma estupidez que se origina na imbecilidade das décadas precedentes. Entretanto, o passado é adornado com a aura de maravilha, quando na realidade foi igualmente catastrófico à época presente. O que nos leva a acreditar que o que passou é honroso e compassivo são as idealizações baseadas em um vácuo histórico, ou seja, sem o conhecimento prévio das realidades que modelaram o nosso país. A nostalgia nos faz olhar para trás com uma perspectiva romântica, ignorando os conflitos e as injustiças que definiram a nossa trajetória. É como se estivéssemos tentando reescrever a história de maneira fantasiosa e conveniente, evitando enfrentar as feridas profundas que hoje afetam a nossa sociedade. Assim, continuamos na mesmice e no embuste. Inclusive, quando uma mentira é contada várias vezes, torna-se uma verdade. Existe uma típica concepção de que eu era feliz e não sabia, ou quando criança era melhor, revelando de maneira incontestável a infelicidade e a insensatez daquele que profere tais palavras. Quem dera pudessem declarar com a mesma consciência que Ataúfo Alves teve ao compor Meus Tempos de Criança. Deste modo, quem pronuncia encontra-se irremediavelmente enredado nas teias de suas lembranças e carências. Reféns das memórias, irresponsáveis nas ações
e enaltecendo estrangeiros como detentores da inteligência suprema. Com isto, sobressai a máxima: o brasileiro precisa ser estudado. Me pergunto por quem, se não por nós mesmos,